conceda a vitória por irmão Sérgio, ajuda, Senhor, irmã Ercília, a irmã Geralda, a irmã Margarida, Senhor, demais irmãos que nós não lembramos, mas o Senhor conhece todos, e os que estão aqui nesta noite, Pai, com as suas mãos levantadas, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, olhe para cada mão levantada, para cada mão que está levantando agora, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Senhor, ajude cada mão nesta noite, conceda cura, libertação, solução de causa, seja o que for, Pai, o teu povo clama pela tua misericórdia. Ó Deus, o Senhor é o Deus único. O Senhor disse que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. O Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Conceda vitória para esse povo, conceda graça no coração de cada um, e que eles saiam melhores do que entraram aqui. Conceda nesta noite, Pai. É no sangue do Cordeiro, é no nome de Jesus Cristo, entregamos tudo em tuas mãos, e entregamos mais. Toma esse indigno pregador e fale ao teu povo nesta noite, Pai. Abre a tua palavra, corta o pão fresco da hora, o alimento de águia, e que teus filhos e filhas saiam abastecidos, alimentados pela tua palavra. Pedimos, entregamos nas tuas santas mãos, no nome sagrado e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Está orado, entregado nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir as Escrituras Sagradas. No Evangelho de São João, capítulo 17. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 1. Grande és tu, ó Pai. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Amém? Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse 1. Oh, glória. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Até aqui, irmãos amados, podeis assentar. Uma das melhores coisas que tem, irmãos, que eu já vi nessa terra, é o que está acontecendo agora. Tá? De você estar aí sentado para ouvir o sermão, né? Não é assim, irmãos? Você não fica com aquela, quer ver o que, né? O que Deus tem para nós hoje, né, irmão? Eu, para mim, pelo menos, eu sou assim. Quando eu vou num encontro, numa igreja, eu fico atento para ver o que Deus vai trazer. E aqui não é diferente, irmão. Tá?
Desculpe o que eu vou falar aqui. Quem perde, irmãos, perde. Tá? Porque se eu fosse um irmão de banco, eu não perdia um domingo. Porque o negócio, cada domingo, Deus tem sermões, alimento, comida boa para nós. Amém? Agora, é claro, você tem que estar focado. Amém? Não pode nem piscar o olho. Você tem que estar ali, ligado. Para você não perder nada. Porque às vezes um minutinho que você vira já, né? Então, nesta noite, irmão, nós vamos falar, baseado numa mensagem que o irmão Brana pregou, em 56. O título da mensagem, essa mensagem não tem no português. Chama, O Tempo Está à Mão. Esse é o título da mensagem. É o que nós lemos no final do versículo 3 de Apocalipse. O tempo está próximo. E aqui o profeta tomou esse título. O tempo está à mão. Em 56 ele já pregou isso, irmão. Tá? Então, é uma mensagem muito maravilhosa, mas nós vamos remir o tempo hoje. Não vamos destrinchar tudo, não. Tá? Então ele diz assim, João, exilado na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse. Nada pode acrescentar e nada pode diminuir. Isso faz com que Deus seja, com que as pessoas tenham o temor de Deus. Por isso que Deus falou que não pode acrescentar e não pode diminuir. Tá? Por quê? Mostrando Deus que as pessoas têm que respeitar a palavra de Deus e não acrescentar nada e não diminuir nada. E é o que acontece no mundo religioso, né, irmão? Doutrinas acrescentadas e diminuídas é o mundo que está aí, irmão. Pessoas, Bíblia de todos os tipos. Agora eles querem provar pela Bíblia coisas que nem está escrito, não é nem dessa forma. Bíblias na linguagem moderna, na linguagem isso, na linguagem daquilo, e assim perverte totalmente, tira do contexto original aquela essência que Deus deixou na palavra. Tá? Então não podemos acrescentar nem diminuir, tem que ficar com o que ele falou. Este é um tempo que todos têm que tomar decisões. Este é o último tempo. Decidir. Tomar decisões, todo dia, irmão, irmã, você tem que tomar decisão. Todo dia eu tomo uma decisão. Mas eu não já tomei? Sim, mas todo dia eu estou tomando uma decisão de ser melhor, de procurar obedecer mais, de procurar vencer minhas fraquezas, de procurar vencer as debilidades. Todo dia eu decido a Deus mais ainda. Amém? É um tempo de decisão. Glória a Deus para quem Deus alcança essas verdades, irmão. Porque, desculpe, irmão, como tem uma mensagem tão poderosa e o mundo passa por alto. O mundo passa por alto. Hoje eu estava fazendo uma conta em casa, isso é eu, tá? Dos vivos que estão hoje em cima da terra, só 7% que vai ser salvo. 93% vai se perder tudo. Pastor, só 7% dos 7 bilhões de gente que está nessa terra. Tá? 7 vezes 7, 49. Vai dar 449 milhões de pessoas. É muita gente ainda para Deus levar. Dos vivos, não dos que partiram. Por quê? Porque, irmãos, a humanidade não quer nada com Deus. Esse é o mundo do Satanás. Esse é o mundo do diabo. Nós estamos aqui na terra em fogo cruzado. O que fabricam, o que criam, o que geram, a maioria das coisas que existem em cima dessa terra é tudo da árvore da ciência do bem e do mal. Não tem nada aqui nessa terra, irmão, desculpe, que é da justiça. Só tem coisa em cima dessa terra da injustiça. E você tem que ter muita sabedoria em trabalhar com essas coisas da injustiça, fazendo justiça. Porque a faca é para você cortar o tomate, o bife, não é isso? Mas a mesma faca o outro enfia na barriga do outro. Usa para injustiça. Você tem que usar para justiça. Então, irmãos, veja,
esse é o tempo que todos têm que tomar decisões. Como você já é batizado, já comunga, já toma ceia, qual é a sua decisão? De ser melhor. Pastor, não, todo dia você tem que ser melhor. O ano passado foi bom, esse ano tem que ser ótimo. Você tem que ser melhor, você tem que dar mais testemunho. Nós temos que melhorar na presença de Deus. Não ficar estagnado, estacionado. Naquele crente daquela oração que parece uma reza. Amém? Tem que melhorar suas orações, melhorar suas meditações na Bíblia, melhorar a sua adoração. Ah, mas eu já estou bom. Melhora. Eu sempre pensei, Senhor, tem coisas melhores? Deus falou para mim, tem. É só procurar. Sempre tem coisa melhor. Uns anos atrás, irmão, quando eu pregava a mensagem, eu falei, irmão, eu acho que agora foi a última coisa que o diabo tirou do sapiquá dele para jogar no mundo. Mas, irmão, o sapiquá do diabo tem tanta coisa ainda passou que você nem imagina. Está entendendo, irmão? Quando você pensa que foi a última coisa, não. Ele tem um monte de coisas ainda que você nem imagina. Se o diabo tem, e Deus? Deus é eterno. Amém? Então veja, esse é o tempo que todas as coisas escritas na Bíblia têm que se cumprir. O profeta está dizendo, esse é o tempo que todas as coisas escritas na palavra têm que se cumprir. E potencialmente já se cumpriu quase que tudo. O que é que falta se cumprir? Pouca coisa, irmãos. Nós estamos esperando a vinda do Senhor, estamos esperando o arrebatamento, amém? Ele já deu para nós os sinais, já mostrou tudo o que precisa, tá certo? Então veja bem, nós estamos numa preparação para o arrebatamento que será secretamente. Deus vai fazer a coisa num segredo tão tremendo que o mundo não vai nem sonhar. Quando o mundo descobrir que houve o arrebatamento, já faz dias que se passaram. Até o povo religioso, desculpa, irmão, o povo das denominações, o povo das igrejas, de todo tipo de igreja que tem hoje, quando eles menos esperar, Cristo já levou a noiva já foi. Aí é a hora deles correrem e querer azeite, e querer tomar decisões melhores, né? Aí é tarde. Tem que tomar agora. Amém? Porque é agora, a qualquer minuto, que Cristo está à mão, como ele falou. A mão quer dizer, vou abrir a porta agora. Então, irmãos, veja. Houve um tempo que Deus estabeleceu o homem na terra. E ele se multiplicou. E a maldade também se multiplicou sobre a raça humana. Chegou o tempo de Deus enviar juízo. Deus estabeleceu um tempo para isso. Você vê que Deus, ele sempre, tem o tempo de Deus. Deus dá o tempo da raça humana. Mas Deus também tem o tempo dele. Você pode ver que Deus disse, multiplicai, enchei a terra, multiplicaram, encheu a terra, né, irmão? Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas, que eram bonitas, né? A linhagem de Adão, de Sete, de Enos, de Quenã, de Jared, foi lá e tomaram a linhagem de Caim. Misturaram, houve uma mesclagem. Deus não agrada da mistura, irmão. Deus não é misturador. Você vê que Deus é tão enjoado nessa parte que no Velho Testamento as mulheres não podiam usar uma roupa de linho misturado com algodão. Tinha que ser separado. Tá? Você não podia plantar vários tipos de semente no mesmo terreno. Tinha que ser separada a semente. Tá? E aqui Israel, ou melhor, o povo de Adão tomaram as filhas dos homens, houve aquela mistura, e Deus então teve um tempo
de juízo para eles. Qual foi o juízo? O dilúvio. Amém? Deus enviou para aquela raça que mesclou, que misturou, que deu gigante, que ficaram híbridos. Porque quando as pessoas, irmão, ficam híbridas, tá? Quando as pessoas se misturam demais, Deus não pode operar. É complicado, né? Deus não pode operar. Então, o que Deus fez? Eliminou aquela raça e de Noé tirou uma nova raça. Deus continuou o seu trabalho. Deus não parou, não. Deus continuou, mais uma vez, lutando com o homem, tentando ver se tira da raça humana pessoas dignas para entrar na sua glória. Por isso que eu falei 3%. Porque quantos bilhão de gente não tinha no tempo antediluviano, irmão? Que era uma era de tecnologia avançada na época. Então veja, houve o tempo que Deus estabeleceu o homem na terra, ele se multiplicou, e a maldade também se multiplicou sobre a raça humana, mas chegou o tempo de Deus enviar juízo. Deus estabeleceu um tempo para isso. E agora? Vai repetir de novo. Porque a palavra sempre está repetindo. As coisas sempre estão repetindo. Já veio um juízo lá atrás, agora vai vir outro juízo agora. E o mundo não sabe disso, as pessoas não sabem disso, e se sabem, não estão nem aí. E isso não é bom. Também Deus enviou um pregador, Noé, pregou por 120 anos, foi rejeitado. Noé profetizou e pregou. Deus lhe salvou por utilização da arca, salvando sua família. Então você vê, irmãos, mesmo assim, Deus ainda salvou o Noé, porque Noé era justo. Não é um tipo para nós hoje? Amém? Desculpe, irmão, dessa terra você tem que ser o melhor caráter. Dessa terra, dessa raça que existe. Ou, vamos por menor, até da sua família. Você tem que ser o melhor. Você não pode decepcionar Deus, porque Deus é o Pai dos Espíritos. Nós obedecemos o nosso pai segundo a carne. Pegava uma vara muitas vezes no meu tempo. Meu pai muitas vezes tirava uma vara. Vem cá, meu filho. Você foi aonde eu não permiti você em tal lugar. Você foi, eu fui, pai. Pois é, não era para você ter ido lá. Você vai apanhar. Pegava e me dava umas varadas. Para mim ter temor dele, respeitar a palavra do meu pai. E Hebreus 12, Paulo fala que nós, tendo nossos pais segundo a carne, nos corrigiam, quanto mais o Pai dos Espíritos. Amém? Se Deus é o seu pai, ele vai te corrigir. Amém? Agora, se for o diabo, ele não vai te corrigir. O diabo não corrige ninguém. O diabo faz é matar o seu povo. Tá? É igual as feras da terra, né, irmão? A cobra engole cobra. Os tubarões, quando os tubarõezinhos estão lá no ventre da tubaroa, um come o outro. Na hora de nascer, nasce um, dois, porque os outros comeram lá dentro. Antes de nascer, um já está comendo o outro. E o Satanás é assim. A Bíblia diz que ele destruiu a sua gente. E é verdade, porque o diabo dá com uma mão e toma com as duas. Muitas vezes ele dá a fama, né, para as pessoas aí, né, os artistas, os famosos, os cantores, né, os grandes artistas, grandes estrelas do mundo, né, irmão? Dá a fama para eles, eles ficam famosos e depois o diabo ceifa eles. Suicídio, acidente, droga, crime, cachaça, né, irmão? Cânceres, assassinatos. Dá a fama, Deus não. Deus, Ele quer que nós vivamos, porque Ele mesmo disse que se o filho for obediente ao pai e à mãe, o próprio Deus disse, Ele te aumenta os seus dias na face da terra. Você vê que Deus é um Deus de misericórdia.
Se o irmão e a irmã é obediente ao seu pai, à sua mãe da carne, ele te multiplica os dias na terra. Quanto mais o filho e a filha que obedece o papai do céu, mais ainda os seus dias serão abençoados. Amém? Por quê? Porque ele disse que aquele que crê nele tem a vida eterna. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês, irmão. Você sabia que você já tem em você a vida eterna? Essa mesma vida que está dentro de você, ela é eterna. Você nunca morre. Por quê? Porque você creu na pessoa de Jesus Cristo. Quem crê nele e obedecer a sua palavra, tem nele a vida eterna. Então, é uma outra vida que eu vou receber? Não, é essa mesma vida que está dentro de você, ela já é eterna. Então você não se preocupa, porque a sua vida que você tem já é eterna. Você só vai sair desse corpo, se caso você partir, e entrar na sua teofania. Você nunca morre. Por isso que ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O cristão nunca morre. Quem morre é quem não tem Deus, irmão. Por isso que os 97% da humanidade não quer Deus. Desculpe. E os que pensam em querer Deus, quer Deus meia boca. Deus meia boca significa, ele quer uma igreja, uma igrejinha qualquer, apenas para dizer que é daquela placa de igreja, que obedece àquela religião. Mas na verdade ele só está esquentando o banco. Não tenta enganar Deus. Irmão, Deus tirou Israel do Egito, e nenhum quase entrou na terra prometida. Na mesma hora que Israel colocou o sangue no umbral da porta, irmão, né? Para o espírito da morte não entrar e não matar os primogênitos, Deus estava mostrando ali o poder, mas eles foram dignos disso? Não foram. Quando chegaram no deserto, eles queriam voltar para trás. Eles foram covardes, foram crentes fronteiriços, não tiveram coragem de entrar na terra prometida. É o mesmo hoje. As pessoas não têm coragem de tomar a palavra verdadeira. Entra em qualquer sistema. Deus vai me salvar. Eu creio que Deus vai me salvar. Mas é um crer errado. O crer tem que estar em comum acordo com a palavra. Deus tem que falar nas duas pontas. Então depois Deus chamou Abraão, né? Depois de Noé. Disse que Abraão peregrinaria por 400 anos em terra estranha, porém Deus o tiraria com mão poderosa. Sempre sucede da maneira de Deus. Deus está no controle. Você vê que depois Abraão, né, foi um homem, né, especial para Deus. Né? Deus falou, olha Abraão, é o seguinte, a sua semente vai peregrinar 4 gerações em terra estranha. Mas era Deus fazendo história, irmão, querendo mostrar poder. Sempre Deus quer mostrar o seu poder. Eles foram para o Egito, peregrinaram por 400 anos no Egito, você sabe muito bem disso. E depois Deus aparece em cena para mostrar o seu poder. Feriu o Egito com pragas, desafiou os deuses do Egito. Até hoje o Egito está fracassado, irmão. O Egito de lá para cá nunca mais se levantou. É deserto, cheio de pirâmides, só. Entendeu? E o que aconteceu? Deus mostrou através do seu profeta Moisés, Moisés. O que Moisés fez? Moisés foi lá e falou, vou mostrar para vocês o poder de Deus. Foi lá no faraó e disse, deixa o meu povo ir. Esse povo não é seu, esse povo é meu. Não, esse povo é de Deus. Ainda que eles iam fracassar no deserto, mas aquela semente eleita estava neles. Os netos, né, irmão? Que era o Israel. Então Deus sempre teve o seu tempo de fazer o seu trabalho. Hoje, 2025, ainda é o tempo do homem. Nós ainda estamos no tempo da raça humana. Mas o tempo de Deus vai chegar. E quando o tempo de Deus chegar, aí não tem choro baixo, irmão.
Ele vem e vai mudar completamente a performance da terra. Essa terra vai ser limpa, como você sabe muito bem. Irmão, dá licença. Cada ano, cada política, em cada país, por esses 2000 anos, desculpe, só corrupção, só roubalheira, só impostos no povo, só guerra. É por causa de petróleo, é por causa de ouro, é por causa de comida, é por causa disso, é por causa de dólar, é por causa de euro, por causa de tantas coisas. E o homem nunca tem paz nessa terra. E as pessoas vivem com a alma na mão. Meu Deus, o que vai ser? O que vai ser? Então Cristo vai vir e estabelecer o seu tempo. Amém? E nós vamos ter paz. E o mundo volta para as mãos de Deus. Então veja, irmãos, Deus chamou Abraão, e Deus teve o seu tempo, porque estava tudo no controle na mão de Deus. Lá na frente, 3 companheiros de Daniel tomaram decisão de não inclinar diante da imagem. Eles tomaram a decisão correta. Deus estava com eles. Você vê que Deus sempre quer que as pessoas tomam decisões. Eu fiz um pequeno videozinho essa semana sobre o maior inimigo que você tem é você mesmo. Baseado na mensagem do profeta. Porque o diabo não pode fazer nada contra você, a não ser através de você. Até uma palavra torpe, tem que usar a sua língua para falar. Tem que colocar a palavra errada na sua mente e você falar. Mas se você vencer esse inimigo, que é a sua carne, que é o canal por onde o diabo trabalha através da mente humana e da sua carne. Que um homem ele não vai adulterar se ele não levar o corpo dele e cometer o ato sexual. Uma mulher a mesma coisa, ou matar, ou roubar. Sempre o diabo vai ter que usar aquela pessoa. Então, se você vencer você mesmo, não tem como o diabo fazer nada. Por isso que o irmão Branham diz, o maior inimigo que eu tenho chama William Branham. Que o diabo não pode fazer nada contra você, a não ser através de você mesmo. Então você vê que aqui, os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomaram a decisão de não prostrar diante da imagem. E hoje milhões prostram diante da imagem. Né, irmãos? Milhões são idólatras. Tá? Se aparece uma lei na terra que choca com a Bíblia, as pessoas obedecem àquela lei do homem. Ah não, agora tem uma lei aí, porque uma lei do governo, uma lei da prefeitura, seja de quem for, mas chocou com a Bíblia, irmão, nós ficamos com a Bíblia. Por quê? Porque nós temos que obedecer a lei maior que a de Deus. A nossa decisão é Deus. Aí o diabo incita leis na terra que vêm para nos atrapalhar, para tirar nós do foco. Como no dia de Daniel, criaram uma lei que não podia adorar o Senhor. Quem adorasse era jogado na cova de leões. Você sabe muito bem disso. Daniel não esperou tantos dias. No mesmo dia, ele foi e abriu a janela em adoração ao grande Deus Jeová, virado para o lado de Jerusalém. E adorou Deus, gostoso, irmão. E as pessoas chegaram, as testemunhas chegaram, e viram ele de mão levantada, para o lado de Jerusalém, orando a Deus. Correram lá, falaram para a Polícia Federal da época, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Pegamos o Daniel infringindo a nossa lei, que o rei Dário colocou seu anel, que não pode infringir essa lei. Ah, pegaram, então traz o infringidor da lei. Trouxeram o Danielzinho. Daniel, eu tenho que adorar o meu Deus, né? Eu sou livre para adorar. Não, mas a lei é que tinha que adorar, prostrar só no pé do rei. Não. Não, eu vou adorar o Deus Todo-Poderoso. Então joga ele na cova dos leões. Quando você é inocente, meu irmão, desculpa o que eu vou falar, Deus entra em cena. A gente vê muitos quadros aí, gente que morreu, até nos Estados Unidos, foi para a cadeira elétrica,
foi para a injeção letal, né? Foi pena de morte, né, irmão? A gente sabe muito. E diz, morreu inocente. Eu não vou dizer que pode ter sido, mas, irmãos, se for um filho de Deus, irmão, nessa era, nesse tempo, como Deus protegeu o Daniel, Deus pode proteger todos nós. Deus pode nos guardar. E se Deus permitir, amém. Porque a morte não é nada. Nós não estamos na era do boi. A era do boi foi no período de Esmirna para Pérgamo. Foi o período do boi, que os cristãos morriam. Pregado, queimado, crucificado, degolado, destripado, arrastado por cavalos. Lá foi a era do boi. Era o sacrifício dos cristãos. Nós estamos na era da águia. Agora, quando a coisa aperta, nós bate asa, irmão. Ninguém pega uma águia. Ela voa 220 km por hora. Então Daniel obedeceu a Deus e infringiu a lei do homem. Agora eu te pergunto, irmão, se vir uma lei aqui na terra, que ninguém mais pode adorar Jesus Cristo. Quem adorar Jesus Cristo nessa terra, se nós pegar você adorando o Nazareno, você vai ser morto com a morte mais terrível, irmão. O que vai dar de gente covarde? Eu não quero morrer não, o que é isso? O que precisa fazer? Assina aqui. Toma a marca da besta. Escapa da morte aqui, mas não vai escapar da ira de Deus, que vai ser pior. Está entendendo, irmão? Então, nesta noite, irmão, nós adoramos o Senhor nosso Deus, nem que seja para morrer, nem que seja para nós selar nosso testemunho. Porque quem dá em nós o poder de enfrentar a morte, a tortura, seja o que for, quem dá esse poder em nós é Deus. Por isso que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Você acha que aqueles cristãos que morreram queimados, degolados, eles sentiram dor? Eles não sentiram dores. De acordo com a história, Deus tirou a dor deles. Eles morriam recitando o salmo, eles morriam cantando hino, eles morriam recitando o Salmo 23, e os carrascos falam, como pode esse povo estar sendo queimado, estar sendo morto, e ficar ainda lendo Bíblia? Mas Deus anestesiava a dor deles, não tinha dor. Você acha que Deus mudou? Deus é o mesmo, irmão. Então nós estamos aqui, nós não tememos nada. Nós tememos o Deus do céu, o Todo-Poderoso. É Ele que nós temos a honra, o temor, a obediência a Ele, porque Ele merece, porque Ele cuida de nós quando estamos deitados dormindo, Ele cuida de você de comer uma comida envenenada, Ele cuida de nós de uma bala perdida, Ele cuida de nós do acidente, Ele cuida de nós do ladrãozinho que vem com a faquinha de cozinha para tomar seu celular, Ele cega o ladrão. Irmãos, é Ele que cuida de você. Tanto que o salmista diz, Deus é o guarda fiel do seu povo. Ele guarda até o ímpio, irmão. Que ele precisa do ímpio. Então Daniel tomou a sua decisão. Deus o livrou. Não deixou de adorar o Senhor. Por ordem do rei. A partir de hoje o tabernáculo está fechado. Não tem problema, nós adoramos em casa. Nós vamos para a chácara, para o mato, para as cavernas, mas nós não vamos ficar sem adorar a Deus. Logo 800 anos antes de Cristo, Isaías profetizou sobre João, a voz do que clama no deserto. Você vê que Deus veio trabalhando, né, irmão? Logo vemos João pregando no deserto da Judéia. Logo vemos Jesus vindo da Galileia para ser batizado. Logo vemos Jesus desempenhando seu ministério. Chegou o tempo para cada coisa. Amém?
Chegou o tempo de Deus enviar o precursor, João. João foi o precursor da primeira vinda. João estava cumprindo uma profecia de Isaías 40, versos 2 e 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Passou 700 a 800 anos, aparece João no deserto da Judéia, clamando, pregando o evangelho, dizendo: arrependei-vos, é chegado o tempo. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Irmão, olha o cumprimento, no tempo certo, da profecia de Isaías. Aí os incautos, cegos, os teólogos avantajados, vêm e dizem: a Bíblia é um livro qualquer, é um livro de história. Estão por fora, irmão. Por isso que a Bíblia é um livro enigmático. É um livro revelado para os filhos de Deus. Mas para ímpio, incrédulo, quem não é um livro qualquer mesmo. Ele não vai entender a Bíblia. 800 anos, Deus falou uma coisa, agora cumpriu certinho. E João Batista veio no ministério de Elias. Como era Elias o tisbita, assim foi João Batista. Como era o Eliseu, assim foi João Batista. Amém? E aí chega Jesus de Nazaré. Jesus chegou para ser batizado por João. Você sabe muito bem disso. E quando os olhos de João olhou para Jesus e reconheceu, porque lá no deserto o Espírito de Deus tinha falado para João: olha, você vai batizar uma pessoa. Essa pessoa será o Messias. Você, João, foi preparado para apresentar esse Messias para Israel. Aí João fala: eu não sou nem digno de desatar a sandália desse homem. Quem sou eu? Aí vem Jesus chegando na beira do Jordão, né, irmãos? E quando João olha, os olhos de águia de João já fala: esse é ele. Aí Jesus entra na água e João vai fugindo, né, irmão? Correndo de Jesus. Eu careço ser batizado por ti. Você está vindo a mim? João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Olha o cumprimento da palavra, irmão. Olha o tempo da palavra se cumprindo. Amém? João pegou Jesus e o batizou. Jesus precisava de batismo? Não, mas ele era o cordeiro que tinha que ser lavado. Ele estava sujo? Não, mas era um símbolo. É igual o seu batismo é um símbolo, né? É um símbolo da decisão que você teve no seu coração. Você vai no rio, passa pelas águas, sendo batizado apenas para reconhecer aquilo que você já decidiu no seu coração. Então, Jesus tomou ali o batismo, recebeu o Espírito Santo e começou a fazer a obra de Deus. Por quê? Porque o tempo tinha chegado. Amém? Apareceu uma mulher com fluxo de sangue, tocou nele, foi curado, né, irmãos? Ele revelou o coração do Natanael, revelou o coração da samaritana. A samaritana, uma mulher que vivia na prática do pecado, mas ela era uma filha de Abraão. Amém? Você pode ver que o Caifás, o Anás, os fariseus, né, falava com Jesus, via os milagres e não acreditava em Jesus, né? Agora Jesus, passando por Samaria, chega na beira do poço, encontra uma mulher samaritana, que Jesus fala para ela: vai, procura, traz o seu marido. Ela vem e diz: não tenho marido. Disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e o que você está vivendo agora não é teu marido. Vejo que o Senhor é profeta. Você vê o sinal diferente, irmão, daquele que tem a revelação? Vejo que o Senhor é profeta. E as Escrituras dizem que quando Ele vier, Ele revelará essas coisas. Cristo olhou para ela e falou: é verdade, e eu o sou que falo contigo. Veja, irmão, Jesus revelou para aquela mulher, por causa da mulher representa a igreja. Eu o sou, o grande eu sou ali, né? A mulher falou: então, senhor, dá licença um minutinho, tá? Correu na cidadezinha. 3 quilômetros, 1,5 quilômetro por aí, né? Pessoal,
corre aqui, chamou todo mundo do vilarejo. E todo mundo saiu das suas casinhas. O que foi? Venham ver um homem. Ó, irmão, um homem que revelou meu coração. Porventura não é este o Cristo? E todo mundo foi ver o Cristo, irmão. O que era isso? Era o tempo de Deus tratar. Então nós estamos também esperando o tempo de Deus tratar. Enquanto Deus não vem, nós vamos tendo culto, nós vamos cantando, nós vamos orando, amém? Deus vai fazendo uma cura aqui, dando uma libertação ali. O importante, desculpe o que eu vou falar, Deus não precisa curar ninguém, desde que Ele mantenha nós com saúde, amém? Eu não quero dar trabalho para Deus, mas se porventura uma enfermidade atingir alguém, nós temos o remédio, a oração, a unção com azeite, amém? Então, irmão, tudo tem o seu tempo. Hoje chegou aqui para nós o tempo de decidir. Todos nós temos que decidir, nesse começo de ano, sermos melhores para Deus, tá? A esposa ser melhor para Deus, os maridos ser melhor para Deus, sermos melhores para um com o outro, ser melhor para o seu irmão, ser melhor para a sua irmã, amém? Por quê? Porque é o tempo da decisão. Agora, irmãos, veja, logo chegou o tempo da destruição, do templo, a abominação destruidora, a desolação de Israel. Logo chegou o tempo que não será nem dia nem noite agora para nós. Você vê, irmãos, que Cristo estava ali, né, ainda andando com os apóstolos ali, Pedro, Tiago e João ali andando com Jesus Cristo. E assim, alguém falou: mestre, olha a estrutura desse templo, mestre. Que templo que foi construído, que é o templo de Salomão, né? Jesus, pois é, vede que não ficará pedra sobre pedra, que não vai ser derrubada. Quer dizer, ele está falando que o templo ia ser derrubado, que ia chegar um tempo, irmão, que a desolação abominadora ia chegar para aquele tempo, e chegou mesmo. No ano 70, Tito sitiou Jerusalém e derrubou o templo. E Cristo falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmão, pensa quantos metros de fundura para dentro da terra estavam os alicerces daquele templo, irmão. Mas por dentro do templo era revestido com ouro, e muito ouro. Então, quando eles queimaram o templo, o ouro derreteu e entrou por dentro das concavidades, dos alicerces do templo. E sabe o que os romanos fizeram? Rescavaram tudo, arrancaram a última pedra lá de baixo, para tirar o ouro. Você vê como é que é? Cristo falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Fez com que o ouro escorresse, quando o templo queimou, e escorreu lá para dentro das concavidades, dos alicerces, e os romanos cavucou tudo, irmão, para cumprir a palavra de Jesus Cristo. Por quê? Porque chegou o tempo da destruição. E agora está chegando de novo, outro tempo, irmão. Tempo da vinda do Senhor. Tempo do arrebatamento. Tempo de nós parar de ficar congregando nesses bancos duros, calor, fazendo esse pequeno sacrifício aqui para Deus, orando, cantando. Às vezes o irmão fala: pastor, estou rouco, não aguento cantar, o irmão não pode vir hoje, né? Está com problema. Mas a palavra não pode ficar parada, amém? Nós não podemos ficar sem louvar a Deus, nenhum dia. Nós temos que cantar, temos que louvar, temos que engrandecer, porque para isso Ele criou nós. E quando nós o louvamos, quando nós engrandecemos o nome dEle, os nossos dias é multiplicado na terra. Deus livra nós das enfermidades, Deus livra nós dos problemas. O segredo de viver bem é agradar a Deus. Amém? Vamos finalizar, amados. Então veja, logo chegou o tempo da destruição do templo, né, irmãos? Logo chegou o tempo que não será nem dia nem noite. No entardecer, a civilização viajou do Oriente ao Ocidente. A Ásia, a Europa, a África, a América. Chegou ao entardecer lá no Oeste, né, com Mombrana.
temos que voltar à experiência pentecostal. Estavam reunidos unânime, só no lugar. Deus disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o tempo chegou. Amém? Então você vê, irmão, passou-se quase 2000 anos. Veio as eras da igreja. Mas o profeta Zacarias tinha profetizado que no entardecer haverá luz. Amém? Hoje, o povo, muitas pessoas não acreditam no irmão Branham como um profeta. Não crê nele como um mensageiro. Mas nós não podemos, irmão, quebrar a Bíblia. Porque a Bíblia promete que no tempo da tarde, aonde o sol se põe, dali haveria uma luz, uma mensagem. Está entendendo? É um tempo que não seria nem dia nem noite, quer dizer, um tempo nebuloso, como agora, irmão. Agora é um tempo ainda, nebuloso, turvo. Deus prometeu que nesse tempo levantaria uma mensagem. Amém? E aonde que o sol se põe? Nos Estados Unidos, no oeste. Tá? O mesmo sol que nasce no leste é o mesmo sol que se põe no oeste no entardecer. Amém? Então agora chegou o tempo, no entardecer, de Deus enviar para nós uma mensagem que precursaria a segunda vinda. E aí Deus enviou para nós este homem chamado William Branham. Quem foi o irmão Branham? Foi o precursor da segunda vinda. Não tem como tirar esse homem da Bíblia. Amém? Porque Mateus 17:11 diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Esse homem que só tinha 7ª série, veio e restaurou a palavra para nós. Claro que não foi o homem, Deus através do irmão Branham. Amém? Restaurou o batismo, restaurou a ceia, restaurou o lavamento dos pés, restaurou a ordem da igreja, restaurou a ordem do ministério, restaurou os irmãos, restaurou as irmãs. Amém? O ministério de restauração que Deus deu para o irmão Branham foi o maior ministério, tremendo, irmãos. A ponto de chegar a manifestar o Filho do Homem. João Batista apontou Jesus, eis o Cordeiro de Deus, apontou um homem. Mas o irmão Branham apontou o mesmo Jesus em forma de palavra. Amém? Qual a diferença? Nenhuma. João apontou um homem de carne, o irmão Branham apontou a palavra, meu irmão. Por isso que ele manifestou a palavra, amém? A manifestação do Filho do Homem, porque o Filho do Homem é a palavra, amém? Está sendo manifestada agora em nós, para nos posicionar, para nos preparar para esse tempo do arrebatamento. O mundo vai passar, mas nós não, nós vamos ser tirados na hora certa, porque nós estamos com os olhos bem abertos, amém? Esperando esse toque da grande trombeta. Você sabe, irmão, que haverá uma grande trombeta? Haverá agora, nos últimos dias, o toque de uma grande trombeta. Quem que é essa grande trombeta? Jesus Cristo. Amém? O próprio Cristo. Porque Paulo diz: a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Tem que ser Cristo, irmão. Amém? Ele é o homem que tem o poder da ressurreição. E essa trombeta virá na voz de arcanjo. Como diz Tessalonicenses 4, 12 e 13. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. Amém? Isso é dimensão, irmão. Veja, o que é isso? É o tempo que está chegando para nós. Nós temos que olhar o tempo. Nós temos que olhar o relógio. Então, irmãos, veja. Israel está se dispersando. Está acordando, Israel está acordando. Ele fala: temos que voltar à experiência pentecostal. Hoje temos metodistas, batistas, congregacionais, né? Os dias de milagre têm passado, por isso que eles estão estagnados, porque eles não creem mais nos milagres.
Os dias de milagre passou. E agora eles não puderam ver. Porém, no entardecer agora terá luz. Deus pode dessas pedras levantar filhos a Abraão. O evangelho será pregado a toda a gente. E então virá o fim. Amém? Então, de todo jeito, eu creio, isso é eu creio, tá? Que haverá, né, um grupo, um povo que realmente vai estar preparado para ir no arrebatamento. Porque o próprio Cristo falou que destas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. E aqui nesta noite está as pedras. Pedra de revelação, que Deus o revelou. Glória a Deus, irmão. Cada um do irmão, cada uma das irmãs é uma pedra de revelação, que é o filho de Abraão. Amém? Porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão, é nós que tem que clamar. Amém? É nós que temos que glorificar. Lá na sua casa você canta hino, você ora, você louva a Deus, não importa o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Às vezes nós já fomos até elogiados quando cantamos o hino. Aí os vizinhos falam, que hino bonito, que nome que é esse hino aí? Por quê? Porque você tem que glorificar. Você é filho de Abraão, irmão. Você não pode ficar de boca calada. Se você está no ônibus, você está dando glória, você está orando, você está falando com Deus. Se você está no seu carro, na sua moto, você está falando com Deus, você tem que estar interagindo. O éter de Deus está passando aqui, viajando por cima de nós. E esse éter, que é a dimensão de Deus, está captando o seu louvor, captando o seu glória, captando o seu aleluia. Por isso que você tem que dar glórias, você tem que dar aleluias, você tem que glorificar o nome dEle. Amém? Você tem que alegrar no Espírito Santo, meu irmão. Porque nós estamos numa era, irmão, que o diabo nunca esteve tão forte como agora. Tá? Por causa dos instrumentos que ele tem. A árvore da ciência, do bem e do mal. Tecnologia avançada. Irmão, quem imaginava que ia existir o tal do IA? Inteligência artificial. Faz um robô, põe um HD de memória de gente no robô, para ele pensar, para ele falar, para ele agir. Tudo que você falar, ele faz. Inteligência artificial. Aí o que acontece? Chega um momento que esse robô não obedece comando do seu dono. Ele mesmo começa a pensar sozinho. Esse é o perigo, irmão. Da revolução das máquinas. Os androides. Não tem mais exército de homem, irmão. Agora é exército de robô, de máquinas. Daqui um dia, desculpe o que eu vou falar. Não vai ter mais motorista de aplicativo. É robô. Onde você que vai? Rua tal, tal, tal. Ele clique, clique. Piloto de avião. Robô. O que é isso? Inteligência artificial. Vai no hospital fazer uma operação. A mulher vai ganhar neném. Não precisa de mais médico. Os robôs, obstetra, corta, tira, faz, cicatriza, passa o laser. Entendeu, irmão? Robô. O que é isso? Nós estamos no finzinho, irmão. Você acha que Deus vai dar mais asa para a cobra? Não. Tá? Então, a qualquer momento, vai ter uma grande explosão. Amém? Cristo vindo em glória para tirar a noiva daqui da terra. Porque se Deus demorar, a Bíblia diz, nenhuma carne se salvaria. Deus não vai demorar. E o evangelho tem que ser pregado a todas as gentes. E então virá o fim. Irmão, potencialmente, o evangelho já está pregado a todo mundo. Potencialmente. Por um lado, essa tecnologia avançada ajudou. O WhatsApp, esses aplicativos que tem aí da internet, YouTube, essas coiseiras. O evangelho já varreu o mundo já praticamente. Ainda que seja um evangelho roto.
ainda que seja evangelho denominacional, mas todo mundo ouviu falar de Jesus Cristo. Ninguém está escusa, ninguém morre na inocência, meu irmão. Pessoa morreu, tadinho, morreu, ninguém nunca pregou, não. Um dia alguém pregou para ele, um dia alguém avisou ele. Ele não morreu inocente. Um dia alguém falou, aceita Cristo, vai congregar, vai servir a Deus. Ninguém morre na inocência. Porque Deus falou, nenhum homem, Deus não leva ninguém a julgamento, sem antes advertir. E se for uma criança, a criança não condena, irmão, a criança é salva. Se for eleito, vai no arrebatamento. Se não for, é salvo na salvação comum. Tá certo? Criança, um bebezinho, Cristo já pagou o pecado deles. Tá certo? Então, nessa noite, irmãos, veja, tempo de decisão. Deus pode, dessas pedras, fazer filhos, levantar filho a Abraão. O tempo tem chegado. A hora está à mão. O momento que Deus se levantará em cena e mostrará a si mesmo. Esse tempo é agora. A luz está brilhando. Esse é o tempo de fazer as mesmas obras que ele fez. Deus sempre cumpre sua palavra. As coisas que eu faço, vós fareis também, porque vou para meu Pai. Amém? Então, qual que é o segredo? Creia, acredita. Amém? Você tem que crer aqui, ó, como foi pregado quarta-feira. A fé não raciocina. Você não pode raciocinar a fé. A fé é acreditar. Você creia, não importa de que forma. Amém? Creia que tudo vai dar certo, que você vai ficar curado, que as coisas vão entrar em ordem. Você tem que crer. Amém? Crer. Parece que você quer. Você já pegou piaba no rio? Você vai ela escorrega igual um sabão, né? Peixe. A fé, irmão, você tem que saber segurar ela. Tá? Você tem que crer. Parece que quer escapar, mas você segura aí. Você está crendo? Quem está crendo aqui nesta noite? Ou você está raciocinando crer? Não, você não pode raciocinar crer. Você tem que crer de coração, meu irmão. Que você vai ter vitória. Que as coisas vão dar certo. Quando for no final do ano, nós estamos aqui de novo. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer. Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, por essa mensagem, Pai. Oh, o Senhor está à mão, a tua vinda se aproxima, é tempo de arrebatamento. O Senhor está preparando a sua noiva nos 4 cantos da terra, Senhor. Eu creio, Pai, como diz o teu profeta, em 24 horas, o Senhor reunirá a tua noiva dos 4 cantos da terra. Haverá um batismo coletivo, haverá um derramamento do Espírito Santo, haverá uma grande dinâmica, haverá um grande aperto que vai colocar cada um no seu devido lugar. Senhor, ajuda-nos a ficar firme, a crer, não deixe ninguém desviar, não deixe ninguém voltar para trás, não deixe ninguém pecar. Senhor eterno, que possamos superar toda a dificuldade do caminho. Aceite a nossa gratidão, Pai, pela tua bênção, pela tua misericórdia, porque o Senhor não esquece de nós, e nós não esqueçamos do Senhor. Pedimos e agradecemos, leve em paz o teu rebanho, protegido pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos cantar Eu amo, para nós irmos para casa. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e
Você o ama, irmão? Você o ama? Ele te comprou no madeiro do Calvário. Oh, glória! Que o Senhor possa te amar, meu irmão. Que o Senhor possa te amar, minha irmã. E que você seja abençoado e abençoada nesta noite. E que Deus lhe realize o desejo do seu coração. Que Deus lhe conceda. Oh, glórias. Vamos para casa, amados. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Tem encerrado, amados. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.